Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver numa passagem bíblica que tem muitos cristãos de fé que estão orando e não estão acreditando que receberão as respostas. E a resposta da tua oração está batendo na tua porta. Mesmo você não crendo, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está ouvindo a tua oração. E Ele está respondendo, porque Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua fé. Ele está respondendo pelo seu coração voltado para Ele, pelo seu temor à palavra de Deus, pela sua perseverança em oração e também pela sua fé. Mesmo que momentaneamente você não esteja crendo que Deus te dará aquilo que você está pedindo. Mas vá até a porta. A resposta está batendo na sua porta. E nós vamos ver uma passagem bíblica que fala sobre isso, que diz que quando Pedro estava preso, a igreja estava em constante oração por eles, inclusive reunidos na casa de Maria, mãe de João. E o anjo do Senhor aparece na cadeia, toca nas ilhargas e solta e liberta Pedro e o leva até fora da prisão. E Pedro, batendo na porta da casa de Maria, mãe de João, uma menina de nome Rode, ouve e conhece a voz de Pedro, mas não abre a porta. Ela fica alegre, extasiada e não abre a porta. E ela vai para dentro e comunica aos irmãos que estavam orando que Pedro estava à porta, e os irmãos não acreditam nela. Acham que ela está falando, que ela está vendo coisas. Acham até que é o anjo de Pedro que estava batendo na porta. Mas quando na verdade era Pedro que estava batendo na porta, e eles não, isso é um sinal de que eles não acreditaram nas respostas das suas orações. Vamos ver esta passagem em Atos, capítulo 12, dos versículos 1 em diante. Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só, estava bem guardado na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava muito bem guardado na prisão, ele estava muito bem encarcerado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha só, o anjo do Senhor entrou na prisão, libertou a Pedro. Nem Pedro acreditou naquilo que estava acontecendo. Ele achou que ele estava tendo uma visão. Só depois, quando ele estava na rua,
fora de todos os portões, fora de todas as grades, que ele foi acreditar. Aí ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, onde estava sendo feita a vigília, a oração por ele. Bateu a porta, mas a menina Rod, que foi até a porta atender, não acreditou. Ela ficou muito extasiada, muito alegre. Ela acreditou, sim. Ela ficou muito alegre e não abriu a porta. Ela foi lá dentro falar com as pessoas que estavam orando, que Pedro estava à porta. E os que estavam orando que não acreditaram. Acharam que era o anjo que vinha, o anjo de Pedro, mas não acreditaram que fosse Pedro. Atos capítulo 12, versículo 8. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lance às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Olha só, nem Pedro acreditou. E quando passaram a primeira e segunda porta, chegando à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, porque ele iria ser morto. Herodes viu que estava agradando a multidão depois da morte de Tiago, ia matar também Pedro, agradando os judeus. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ela ficou muito alegre. Então ela não abriu a porta, mas ela correu para dentro e disse, ela acreditou, que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, desculpe, olha só o que disseram a ela, as pessoas que estavam orando, as pessoas de fé, que estavam na vigília por Pedro. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. Ela dizia, não é Pedro que está à porta. Rod dizia, afirmava, é Pedro que está à porta. E as pessoas diziam, você está fora de si. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha só. Eles ainda se espantaram por ter visto a Pedro. Por quê? Não estavam acreditando, mesmo sendo pessoas de fé, sendo pessoas fiéis a Deus, pessoas íntegras, honestas, pessoas fiéis a Deus, eles não acreditaram no que viram e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o anjo o tirara da prisão. Anunciou e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então, irmãos, as pessoas de fé da antiguidade, da igreja primitiva, eles não acreditaram que Deus tinha feito aquela obra maravilhosa. Apenas uma menina, uma criança que ouviu a voz de Pedro, ela afirmava, não, é Pedro que está à porta. E os outros diziam, não, é o seu anjo. Portanto, creia na sua oração. Creia que aquilo que você está pedindo a Deus com fé, com perseverança, já se cumpriu. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é a certeza, é a base, é o alicerce das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. Portanto, creia que a sua oração já foi ouvida por Deus, já foi recolhida aqui na terra e levada pelos anjos
a Deus e já foi recebida e respondida por Deus. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças por esta palavra que mostra, Senhor, que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso, que muitas das vezes, mesmo nós sendo fiéis a Ti, mesmo nós vos buscando em espírito e em verdade, procurando, na nossa imperfeição humana, manter uma conduta íntegra e reta perante Ti, muitas das vezes, muitas pessoas não acreditam nas respostas daquilo que estão pedindo a Deus. Mas neste momento nós confiamos no mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que o Seu Santo Espírito continue habitando dentro de nós, dentro de todo aquele que está orando, que está intercedendo, que está vivendo em uma vida santa, que está Te buscando em espírito e em verdade. Nós cremos na Tua resposta e nós vos pedimos, Pai, dar direção a estas pessoas, para que vão até a porta para ver que a resposta das suas orações estão batendo na sua porta, que o Senhor já liberou todas as respostas, que o Senhor já concedeu todos os milagres, que eles estão batendo a porta do coração de cada uma dessas pessoas. E que estas pessoas abram seus corações para receberem as respostas das suas orações, para receber os seus milagres. Senhor, nos conceda um restante de semana ricamente abençoado em Sua presença. Vos damos graças por esta exortação, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém. Pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário. Amém.